ele tem a primeira fase, que é a sua missão na Terra, até a sua morte, que é a sua fase de humilhação. A sua fase atual, que é a sua ressurreição, ascensão e mediação ao céu. Mediação no céu, é a sua fase de paciência. Tá? Então, Cristo, ele aguarda pacientemente a sua segunda vinda. E a sua segunda vinda, que é a fase da manifestação do seu poder e glória. Tá? E na sua fase de humilhação, e isso é um ponto bastante interessante, né, que a gente acha que a humilhação de Cristo foi só a sua morte na cruz, né, mas a sua concepção, o fato de ser Ele, o Deus Todo-Poderoso, o fato de ser Ele, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e para quem todas as coisas foram feitas, todo o universo foi criado, ele toma a forma de uma criatura. Isso já é uma humilhação mais do que suficiente para nós entendermos que o Deus de toda glória, o Deus de todo o universo, ele se torna como uma de suas criaturas. Tá? E um dos objetivos disso é revelar o Deus invisível. A Escritura vai dizer que ele é o resplendor do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus a quem ninguém nunca viu, ele se revela em Cristo. Né? E por nós termos essa familiaridade com essa fase de humilhação de Cristo, nós sabermos que ele é homem como nós, ele se humilhou como nós, muitas vezes pela familiaridade nós pecamos contra o Senhor. Tá? E eu gostaria de abrir um parênteses, que algumas coisas têm me chamado muito a atenção. Tá? Uma delas com relação à oração e outra com relação à reverência no culto divino. Tá? Muitas vezes nós temos perdido a noção de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus. Né? Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus e na oração em nome de Cristo, em nome de Jesus, como se ele fosse um igual nosso, como se ele fosse um ser que não fosse tão superior a nós, tão maior do que tudo que nós podemos imaginar, que nós somos irreverentes na sua presença, que nós somos irreverentes na oração. Né? Certos cientistas, e é um exercício interessante, tá? Próxima vez que vocês forem à praia, enche a mão de areia e tenta contar quantos grãos de areia tem ali na sua mão. Tenta. Existem alguns cientistas que afirmam que no universo existem mais planetas e estrelas do que grãos de areia na Terra, no planeta inteiro. Tá? E esse universo, ele é criado por Deus, ele é menor do que Deus. Deus, ele é muito maior, tanto em poder e em glória do que esse próprio universo. E me entristece muito, não quando eu vejo falsas religiões, ao se dirigirem a Deus, determinarem: Senhor, eu determino isso, Senhor, eu determino aquilo. Quem somos nós? Diante de um Deus poderoso, como foi pregado hoje de manhã, como tem sido pregado pelo nosso pastor, diante de um Deus que tem toda a glória, todo o poder, o homem arrogantemente, ele se dirige a esse Deus de forma insolente, determinando o que Deus tem que fazer na vida dele. Né? Então, já foi falado em alguns estudos aqui atrás, aqui na classe principal, sobre oração, né? Sobre o nosso dever de orar, sobre a ordenação da oração e como nós devemos orar. Cristo deixou exemplo. Né? A oração do Pai Nosso, ela é um modelo para a nossa oração. E, tristemente, eu vejo as pessoas não se relacionando corretamente com a oração. E um outro aspecto que tem me chamado a atenção, tá? E que, de forma triste, eu vejo nas igrejas, de forma geral, e que nós insistimos bastante aqui na igreja, né? É a questão da reverência.
tá? E com coisas práticas, não se iludam, tá? Já foi falado aqui várias vezes. E é algo interessante porque também a ciência nos ajuda. E a ciência sempre vai nos ajudar, porque Deus quem criou a ciência, né? A regra do 3, né? O nosso corpo, ele aguenta, sem nenhum problema, 3 minutos sem respirar, 3 dias sem beber água e 3 semanas sem comer. Tá? Então já foi dito, para o culto, não traz água, não traz sua garrafinha. Tá? Se prepara antes, mate a sua sede. Porque na hora do culto nós estamos adorando a Deus. Na hora do culto nós estamos exercitando um serviço de adoração, de louvor, e em contrapartida Deus está falando com o seu povo. Não é o Deus Papai Noel que é pregado na maioria das igrejas. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que traz juízo, aquele que traz disciplina para aproveitamento, aquele que nos trata como filhos amados. Tá? Então eu tenho visto muita gente, celular ligado, mexendo no celular dentro da igreja. Eu tenho visto muita gente, e aqui temos exceções, tá? Eu mesmo hoje, o meu celular estava para vibrar dentro do bolso, coisa que não acontece. Minha sogra está com pneumonia, então pode ter alguma intercorrência, ela precisar de alguma... né? Às vezes alguém tem que tomar um antibiótico na hora do culto, traz o copo e bebe. Mas todo movimento, toda movimentação de pessoas, o próprio fato de você virar e levantar para beber uma água, você vai tirar a atenção daquele irmão que está sedento para ouvir a palavra de Deus. Né? Muitas vezes, tem muito tempo que eu não vou ao cinema, tá? Mas na época que eu ia ao cinema, se as pessoas começassem a conversar uma com a outra, o que os outros fazem? Ninguém levanta na hora do filme, porque a pessoa está com a expectativa tão grande de assistir aquele filme que é um lançamento, tem tanta propaganda, né? Que se o filme durar 3 horas, a pessoa fica 3 horas sentada, vidrada na tela assim, mal respira, prestando atenção, porque ele quer pegar todas as nuances daquilo que está sendo apresentado na tela. E nós, volto a falar, por conta da nossa familiaridade e da nossa pecaminosidade, nós nos portamos de qualquer jeito na casa de Deus. Tá? Diante desse Cristo que foi humilhado, que morreu pelos nossos pecados, e os nossos filhos, as nossas crianças precisam ter essa noção desde cedo. Então, não tragam brinquedos para os seus filhos. A igreja não é lugar de brincar. A igreja é lugar de adoração e eles precisam aprender isso desde cedo. Né? O culto doméstico ele é uma excelente ferramenta para que os nossos filhos se acostumem à reverência, à adoração, a dar ouvidos ao que está sendo falado. E não se enganem, eles ouvem e eles aprendem. E eles precisam ser treinados nessa direção. Tá? Então eu abri esse parênteses porque quando nós falamos de Cristo humilhado na nossa forma de carne, tá? Aqueles homens lá na Palestina, na época que Jesus estava no seu ministério terreno, eles olhavam e não havia beleza nenhuma nele. Eles olhavam e diziam, olha lá vai mais um pecador. Não tinha uma áurea na cabeça de Cristo para dizer ele é o Filho de Deus, não. Alguns reconheciam pelas suas obras e pelas suas palavras. Né? Mas ele era um homem de dores, ele era um homem que sentia fome, que sentia sede, pobre, né? Mas enquanto ele estava andando naqueles caminhos poerentos da Palestina, enquanto ele estava passando fome, passando necessidade, ao mesmo tempo, ele estava controlando todo o universo. Então é diante desse Cristo que nós nos reunimos para adorar. É esse Cristo que, quando a sua palavra é pregada com fidelidade, a sua voz se faz ouvir aqui no meio. E muitas vezes, pela nossa irreverência, nós estamos desprezando esse Cristo maravilhoso que foi entregue no nosso lugar. Tá? E aí nós temos, na execução dessa fase, ainda de humilhação de Cristo, a sua obra também didaticamente dividida em vários aspectos. Expiação e propiciação, justificação, perdão e remissão, purificação, reconciliação,
redenção, resgate e libertação, salvação e vida eterna. Tá? Eu vou passar rapidamente nesses termos para a gente pegar a sequência. Tá? Expiação e propiciação, tá? Eles têm praticamente a mesma significação e são quase que exclusivos do Antigo Testamento, que significa cobrir. Tá? A tampa é uma cobertura, e isso faz referência à tampa do propiciatório, tá? Que ficava sobre a arca. Então, aqueles dois querubins que olhavam para dentro da arca, eles estavam olhando a lei de Deus e o maná, que era o que tinha dentro da arca. É o sustento de Deus e a sua lei, que seria algo que o homem, cumprindo, ele seria justificado diante de Deus. E aí nós temos a justificação. Tá? Justificação, na Escritura, ela acontece apenas uma vez, no momento da nossa conversão, e ela é uma afirmação, é uma declaração judicial de Deus. Tá? É algo como se fosse feito num tribunal, dizendo que Deus que considera o pecado como crime ou culpa, ele declara o pecador justo. E é interessante porque isso é uma declaração de Deus a nosso respeito. Né? É mais ou menos o que acontece ali em Jó. Né? Naquele contexto, Satanás ele se apresenta diante do Senhor, e isso acontece nessa época porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Hoje não acontece mais. Eles não têm mais acesso ao trono de Deus. Mas o Senhor vira para Satanás e fala: viste meu servo Jó, homem justo e piedoso que se desvia do mal? Né? Então, essa declaração é uma declaração que é feita a nosso respeito, não por causa de nós. Porque se nós olharmos para dentro do nosso coração, a gente vai ver maldade, a gente vai ver pecado, né? A gente vai ver ainda má conduta muitas vezes, maus pensamentos, mas Deus, quando olha para nós, Ele nos dá essa certidão de justos por causa de Cristo. Porque Cristo, Ele cumpriu toda a justiça de Deus, e da mesma forma que lá em Adão, que era o nosso cabeça federal, nós pecamos e caímos com Ele, e sobre nós recebemos a maldição da sua desobediência, da mesma forma em Cristo, o segundo Adão, ao cumprir perfeitamente todas as exigências da lei de Deus, viver de modo perfeito e se oferecer em sacrifício, nós recebemos da mesma forma as bênçãos decorrentes da sua obediência. Então, hoje nós somos abençoados, diante de Deus somos considerados justos. Entendam, Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado. Consegue ter dimensão do que é isso? Consegue ter dimensão do tamanho da misericórdia e da graça que Deus está oferecendo ao seu povo? E a gente é tão mal que Deus exige isso de nós, quando nós perdoamos o nosso irmão. Que Deus faz isso com a gente. Na confissão de pecados, você não vai chegar aqui na igreja e pedir perdão a Deus pelo mesmo pecado com que você está lutando, e Ele vai olhar para você e falar assim: pô, de novo, não aguento mais. É o que a gente faz com o nosso irmão, quando ele erra com a gente. E depois ele erra de novo no mesmo pecado. Né? E quando o Senhor Jesus ele vai exemplificar isso, ele cita uma parábola do credor incompassivo, né? Que era alguém que tinha uma dívida muito grande. Eu já fiz essa conta, mas eu já não lembro de cabeça, mas o cara ia ter que trabalhar uns 300 anos para pagar a dívida, tá? Porque a dívida dele era muito grande. Tá? E o cara não tinha como pagar. E o rei manda que ele seja vendido como escravo, a sua mulher, os seus filhos, todos os seus bens, e que ele fique preso até que ele pague a dívida. E ele implora o favor do seu senhor e ele o perdoa.
Ele sai daquele tribunal, sai da presença do rei, encontra um servo seu que lhe devia, agora eu não lembro se eram 100 ou 300 denários. Denários é o salário de um dia, tá? E ele o agarra e o sufoca e fala, me paga o que você deve. Aí ele, não, ser paciente que eu vou te pagar. Ele não quer saber, manda prender. Tá? E no fim, aquele homem, o rei se revolta com a atitude dele, desfaz tudo aquilo que ele fez e manda prendê-lo e ser vendido como escravo. E o texto vai falar assim, da mesma forma, o Senhor vos fará, se do íntimo não perdoares ao vosso irmão as suas ofensas. Tá? Então veja como nós somos maus e precisamos desesperadamente nos voltar para Cristo, nos voltar para imitar a Cristo nas nossas ações. Se alguém quer falar, pega o microfone e aumenta ali o 2, por favor, para sair na gravação. Tá, a gente vai começar a fazer assim, porque não sai na gravação, tá? Então quem quiser falar, pega o microfone, mas ele desistiu, tá? Então, assim, e aí agora temos a purificação, tá? A purificação, ela é algo interessante que ela também, você tem dois tipos de purificação. A purificação inicial, que é o lavar regenerador de Cristo, que transforma a nossa natureza de inimigos de Deus em filhos de Deus, tá? Mas que é algo que necessita ser feito diariamente também. Tá? E isso fica muito claro lá no texto em que Jesus ele vai lavar os pés aos discípulos. Né? E isso fica muito claro também na purificação do sacerdote, quando ele vai iniciar o seu ofício de sacerdote, em que ele era aspergido com água todo o seu corpo e ele iniciava o seu sacerdócio. Nas próximas vezes que ele vinha para se apresentar diante do Senhor, ele lavava as mãos e os pés. E os discípulos de Cristo se escandalizaram quando Jesus foi lavar os seus pés, porque essa era a função do escravo mais inútil da casa. Era o escravo que não servia para lida no campo, não servia para lida com gado, era um inútil, cara ruim de trabalho. Ele ganhava a função de lavar os pés dos visitantes que chegavam. E quando Jesus ele vai lavar o pé de Pedro, ele fala, Senhor, não vai me lavar os pés. Aí ele fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro fala? Não, Senhor, então não somente os pés, mas a cabeça e o corpo todo. E aí Jesus fala, não, quem já se banhou não precisa se lavar todo de novo, mas somente os pés. Por quê? Os pés, estradas poeirentas, sandálias, você anda naquela região poeirenta, você chega na casa e o seu pé está sujo, mas o seu corpo está limpo. Né? Então essa é a figura da purificação. Por isso a necessidade que nós temos do reconhecimento do nosso pecado, da confissão e do arrependimento. Tá? Essas coisas são fruto da graça de Deus. Ninguém consegue produzir verdadeiro arrependimento. E todas as vezes que nós tentamos produzir um arrependimento, nós produzimos remorso. E o remorso, ele é uma tristeza, é aquele reconhecimento, poxa, fiz besteira, poxa, eu errei. Mas por que a pessoa fala isso? Pelas consequências que ela está passando por causa daquilo que ela cometeu. Então o cara fez um erro, cometeu um erro, e agora ele está sofrendo as consequências. E ele se entristece, ele, poxa, fiz besteira, não devia ter feito isso. Isso chama-se remorso. O inferno está cheio disso. Isso não tem a menor capacidade de nos levar a Cristo. O arrependimento verdadeiro é o pesar, é um lamentar profundo, porque nós ofendemos a santidade de Deus. Nós pecamos contra o Senhor. E temos noção de que ofendemos alguém que odeia o pecado. Isso é bem claro em Davi. Tá? Quando Davi ele comete adultério, Davi ele manda matar o marido de Batseba, tá? E o profeta chega para repreendê-lo, tá? E a primeira coisa que ele fala, ele não se justifica, ele não se explica, ele fala, eu pequei. Ele reconhece o seu pecado. E quando você vai ler lá os Salmos, ele falando desse momento, ele vai dizer que ele pecou contra o Senhor.
Ele sabe que ele pecou contra o seu próximo, mas o alvo principal do seu pecado é Deus. Ele ofendeu a Deus com a sua atitude, com as suas palavras, com as suas ações. Tá? E nós, muitas vezes, não temos essa noção. O pentecostalismo no Brasil, ele para nessas duas fases iniciais, tanto da purificação quanto da justificação. E vejam, isso não precisa ser declarado, mas as igrejas vivem dessa forma. As pessoas não enxergam mais pecados na sua vida. As pessoas não precisam mais confessar os seus pecados. Não vêm. É como a história que o Oreb conta. É só roubar, matar, adulterar que é pecado. O resto, eu estou purificado. Eu sou santo diante de Deus. Não. Nós estamos numa jornada, numa caminhada em que nós devemos buscar essas coisas. E vejam, a Escritura vai falar que, ao contrário do que muitas igrejas falam, que eu tenho que orar e pedir a Deus as coisas, Ele vai me dar, né? O Senhor Jesus, Ele prometeu algumas coisas para o seu povo, né? Ele prometeu perseguição, Ele prometeu dificuldades nesse mundo, né? Ele prometeu que o que estavam fazendo com ele, e ele se compara a um lenho verde, que é difícil de queimar e é difícil de quebrar, imagino que não farão conosco o lenho seco, que é frágil, que é fácil de queimar e é fácil de quebrar. Tá? Mas ele prometeu uma coisa, que se nós pedirmos o seu Espírito, ele vai nos dar. Tá? E para que ele vai me dar do seu Espírito? Para que nós não façamos aquilo que seja do nosso querer. Que nós possamos negar a nós mesmos e fazer a vontade do nosso Pai. Tá? E aí o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o interessante é que o homem é a parte ofensora. E Deus é a parte ofendida. Só que Deus, como parte ofendida, é Ele quem promove a reconciliação. Não é o homem que fala assim, estou brigado com Deus, eu vou atrás dele. Eu vou me reconciliar. Não! O homem se faz inimigo de Deus. Mas Deus, no seu imenso amor, que Ele tem pelos seus filhos, pelos seus eleitos, Ele vai atrás desse homem. Ele manda o seu filho para reconciliar consigo o seu povo, a sua igreja. Né? E pela morte de Cristo, ele consegue atrair e reconciliar consigo mesmo o pecador. Tá? E aí nós falamos de redenção, de resgate e libertação. Tá? Cristo, ele pagou o preço. Tá? Existe um preço para que o escravo seja libertado. Tá? Nós que estudamos um pouco, né, o período de escravidão aqui no Brasil, que foi algo assim terrível, a base disso era sequestro, castigo físico, morte. Né? Para um escravo ser libertado tinha que pagar um preço, alguém tinha que pagar. Ele mesmo não podia prover. Né? Cristo, ele paga esse preço do nosso resgate. E por fim, nós temos a salvação. E é interessante que a salvação é o mais geral e ele abrange mais coisas de tudo aquilo que a gente tem falado até agora. Né? E a salvação, ela pode abranger todos esses aspectos da obra de Cristo. É engraçado porque, e nós vamos ver isso, tá? A salvação, ela não é o objetivo. A salvação, ela vai ser uma consequência da obra de Cristo. O objetivo da obra de Cristo é separar um povo santo que viva em boas obras. Então, se alguém perguntar para você por que Cristo te resgatou, por que Ele fez a propiciação pelos seus pecados, é para que eu viva uma vida de santidade. Qual a consequência disso? A nossa salvação. Muitas pessoas colocam a salvação como objetivo principal e esquecem da vida de santidade. Então muitos falam assim, olha, eu sou salvo. Jesus me salvou.
E a sua vida, como é que você está vivendo? Minha vida eu vou vivendo. Né? Igual o cantor aí que fala, deixa a vida me levar. Não! Alguém que diz que é crente, que diz que é salvo, e não vive uma vida de santidade, o que é viver uma vida de santidade? É uma vida que espelhe a sabedoria da palavra de Deus. É uma vida que, em todos os seus aspectos, mostre uma busca de conformar a sua vida com o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Vejam que eu não estou dizendo que é uma pessoa que vai ver isso perfeitamente, porque nós nesse mundo não vamos alcançar, mas é alguém que você vai reconhecidamente ver, e a igreja vai testemunhar, e ver que essa pessoa está andando nessa direção, está mortificando a sua carne, está lutando contra o pecado, está dando bom testemunho. Né? A consequência disso lá na frente, a salvação da nossa alma. Tá? E aqui nós vamos ter vários aspectos disso. Tá? O primeiro aspecto é, o crente já está salvo. Abra aí Lucas 7,50. Quem achar pode ler. Tá, então desse ponto de vista, ele consiste em um crente estar isento da culpa e da penalidade do pecado. Isto em virtude da sua justificação. Lembra do que eu falei lá no começo, tá? Por meio de todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. O crente já foi processado, condenado e justiçado em Cristo, o seu substituto. Todo reclame da justiça divina já foi satisfeito a seu favor. Assim, a lei jamais pode condenar o crente, que já está justificado de tudo. Está, pois, salvo. Então, a salvação, ela tem esse aspecto na justificação. Tá? Outro aspecto, tá? O crente está sendo salvo do hábito, do domínio e do poder do pecado. Filipenses 2,12. Então ele vai falar que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então isso que significa que esse desenvolvimento, o crente ele vai se desvinculando daquelas práticas perniciosas, daqueles pensamentos maus, né? Daquelas intenções malignas do seu coração e se desvencilhando do domínio e do poder do pecado nesse processo, tá? E ele vai sendo tratado dessa forma porque ele nunca mais vai ser chamado a responder pela culpa do seu pecado, porque essa culpa ela foi lançada em Cristo, tá? E essa salvação diária, esse desenvolvimento da nossa salvação é o que nós chamamos na prática de santificação, tá? Então, é o que eu sempre falo lá na classe. A nossa religião, ela é uma religião de conhecimento. Tá? Não adianta eu querer agradar a Deus e não saber como agradar a Deus. Né? É uma religião revelada. Deus ele se revela nas Escrituras como ele quer ser adorado, como ele quer ser cultuado, o que o homem precisa fazer para agradá-lo. Então eu preciso conhecer essa Escritura, eu preciso estudá-la, eu preciso ouvir dela, eu preciso me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Não é? E
nesse processo de santificação, eu vou conhecer a palavra de Deus e, ao conhecê-la, isso vai jogar luz para dentro de mim, no meu coração, na minha alma, e eu vou começar a me conhecer também, né? E esse processo de santificação, ele não é um processo meramente que não tenha relação prática com o nosso dia a dia, né? Ele é um processo prático do nosso dia a dia, né? E a Escritura ela vai ser muito clara com relação a isso, né? O apóstolo Paulo ele vai falar que nós estamos nos santificando, nós estamos nos enchendo do Espírito, em outras palavras, né? Os servos sendo obedientes aos seus senhores, o marido amando a esposa sendo submissa, os filhos obedecendo aos pais, né? E quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? E aí ele vai dar várias instruções do nosso cotidiano, coisas práticas do nosso dia a dia que nós vamos fazer à luz da Escritura e que nós vamos nos encher do Espírito. Se não for assim, nós estamos nos enchendo de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Tá? E o crente há de ser salvo. Romanos 13, 11. Já caminhando para o final. Então, sob esse aspecto que o escritor sagrado está falando, né, a nossa salvação hoje, ela está mais próxima. Por quê? Ela está apontando para o dia em que Cristo vai vir, em que nós seremos transformados, já livres da maldição do pecado no nosso corpo, na nossa carne, nós seremos transformados, tá? E a salvação sobre esse prisma é a transformação final e completa do crente à imagem de Cristo, ou seja, é a nossa glorificação, onde nós teremos um corpo, aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? E o nosso corpo será igual ao corpo de Cristo na sua ressurreição, na sua glorificação, já livres da influência do pecado, já livres de todo o sofrimento, de toda dor, e estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Então nós temos vários aspectos da salvação, mas precisa ficar muito claro para a gente. Tá? Eu não posso dizer que eu sou salvo. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus. Se eu não consigo olhar para dentro de mim e ver uma luta constante contra o pecado. Se eu não consigo olhar à minha volta e ver que eu estou cercado de irmãos e pessoas que também lutam contra os seus pecados, de irmãos que se ajudam nessa tarefa, o auxílio mútuo, né? Se eu não sou instruído verdadeiramente pela palavra de Deus, e se eu não estou me desfazendo, me despojando das coisas desse mundo e caminhando nessa direção, tá? Porque é muito triste o que tem acontecido por aí, né? As igrejas não falam de pecado, não falam de arrependimento, né? Sendo que tanto João Batista como Cristo, no início do seu ministério, João Batista todo o seu ministério e Cristo, no início do seu ministério, a mensagem era bem clara. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O verdadeiro evangelho é a única religião nesse mundo que vai dizer que o homem é mau, que o homem está condenado ao inferno por toda a eternidade e que ele vai para lá se Cristo não resgatar. Tá? E que existe o evangelho à sua disposição para que ele seja resgatado. Todas as outras religiões, elas vão dizer que o homem é bom, que o caminho está dentro dele, ele precisa se conhecer, ele precisa descobrir a sua luz, seja lá o que for, que o homem em essência ele é bom,
o Evangelho vai ser a única religião que vai dizer que o homem é mau e que ele precisa se reconciliar com Deus. Tá? Se nós, por conta da nossa familiaridade, por conta do nosso tempo de estrada, a gente começar a achar, realmente agora eu estou no nível que já não vou pecar mais, né? Eu já não preciso mais ficar preocupado em confessar pecado, eu não preciso mais ficar preocupado em procurar pecado dentro do meu coração, porque a coisa vai sofisticando, né? Quando a pessoa se converte, ela vai parar de falar palavrão, ela vai abandonar as más companhias, né? Ela vai mudar o seu jeito de se vestir, vai mudar, né, as coisas que tem em comum com o mundo, coisas externas e grosseiras. Mas conforme o tempo vai passando e você vai aprendendo da palavra de Deus, você vai vendo como nós somos sofisticados para pecar dentro do nosso coração. Ninguém vai estar vendo, mas o pecado vai estar lá. E a gente precisa lutar. Tá? E se a gente se dá por satisfeito quando as coisas exteriores já não chamam mais a atenção dos nossos irmãos, a gente vai naufragar na nossa fé. A gente vai estar dizendo que a gente é salvo, mas não está vivendo uma vida de santidade. Porque a nossa filosofia de vida vai estar igual à filosofia de vida do mundo. Aquilo que eu penso sobre família, aquilo que eu penso sobre dinheiro, aquilo que eu penso sobre sexualidade, aquilo que eu penso sobre igreja, vai ser exatamente aquilo que o mundo pensa. E eu vou estar sentadinho numa igreja fiel, caminhando para o inferno, achando que estou indo para o céu. Né? E vai chegar lá no último dia, e o Senhor Jesus fala isso claramente, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos e expelimos demônios. E o Senhor Jesus vai virar para eles e vai falar, olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam, praticar a iniquidade pode ser só na nossa mente. Ninguém vai estar vendo. Deus está vendo. O Senhor Jesus, Ele está vendo e está sondando o nosso coração. Tá? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Ao olhar a obra de Cristo, ao olhar a sua fase de humilhação e ao olhar para Ele agora na sua fase de paciência, em que Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, nós não sejamos tentados a olhar isso como algo barato, como algo corriqueiro e desprezar a presença de Cristo na sua igreja por conta da reverência e na nossa vida por conta da nossa falta de disposição de lutar por uma vida de santidade. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque com um amor eterno o Senhor nos amou e o Senhor mandou o teu Filho, Pai, se humilhar. E Ele fez isso voluntariamente. Assumiu o nosso lugar, levou sobre Ele a tua ira essa que seria derramada sobre nós por toda a eternidade no inferno, Ele recebe na cruz, ó Pai, por todos os seus filhos. E Ele nos resgata, ó Pai, nos tira da condenação, nos tira do inferno, do tremedal de lama, e nos purifica e nos faz, ó Pai, teus filhos, irmãos de Cristo, aquele que é o nosso resgatador, aquele parente próximo, que como lá em Ruth nós ainda vamos ver nas pregações, aquele resgatador que assume a nossa vida miserável e nos dá condições de viver nesse mundo, Pai, e aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, não só aqui, mas também na eternidade. Possamos ter a obra de Cristo em alta conta diante dos nossos olhos e demonstrar isso, Pai, com as nossas ações, demonstrar isso com o nosso estilo de vida, demonstrar isso com as nossas afeições e lutar, ó Pai, por uma vida de santidade. Nos leva, Senhor, de volta para casa, debaixo da tua proteção. Nos traz aqui novamente, mais uma vez à noite, para, encerrando esse dia do Senhor, sermos mais uma vez abençoados pela tua palavra, Pai, alimentados e abastecidos para mais uma semana de lutas nesse mundo. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém.